Hoje nós vamos dar continuidade então à nossa série, né, de respostas a breves perguntas ou questionamentos levantados pelos criacionistas, né? Então nós vamos para a questão número 7, né, que seria um conjunto, na verdade, de argumentos anti-evolução. Então nós paramos no 6, vamos para o número 7 agora. E a questão é a seguinte: mutações são prejudiciais e não dão origem a órgãos complexos, né, a novas adaptações complexas nos organismos. E a resposta do Fukuyama vai na seguinte direção: a maioria das mutações são de fato prejudiciais e geralmente elas acabam se fixando nas populações por seleção natural, ou fixando ou não, né? Contudo, algumas são benéficas, como mostrado em muitos experimentos. Adaptações complexas são normalmente baseadas, ou estão normalmente baseadas não em mutações únicas, mas na combinação de mutações e aumentam então a frequência, a frequência do sucesso aí reprodutivo como resultado da seleção natural. Bom, então, basicamente, o questionamento que geralmente é feito aí pelos criacionistas, muito comum, que mutações só têm efeitos maléficos ou, na melhor das hipóteses, efeitos neutros, né? E que isso não gera nenhum tipo de mudança. Eu já tenho um vídeo também no canal falando dessas mutações. Eu menciono alguns exemplos de mutações. No meu vídeo, na verdade, eu acabo extrapolando o conceito, né, de mutações, porque geralmente o conceito está mais associado a ideia de mudanças pequenas, né? Mudanças pequenas como a troca de um par de base num gene, por exemplo, né? São as mutações pontuais, e naquele vídeo eu acabo extrapolando o conceito, né, para outros tipos de mudanças que ocorrem no genoma dos organismos. Então eu acabei meio que considerando ali mutações, qualquer tipo de alteração, mutações cromossômicas, né, que são mais estruturais, até mesmo transferência horizontal de genes, né, eu acabei ali dando como exemplos. Mas temos exemplos de mutações pontuais também, né? Então, por exemplo, a gente sabe em bactérias que tem vários tipos de mutações que conferem vantagens adaptativas para bactérias, por exemplo, que tornam elas resistentes a algum tipo de antibiótico, algum tipo de droga, né, que ela é submetida. E da mesma forma os vírus, né, também nós conhecemos uma mutação, por exemplo, no vírus da AIDS, né, que é o vírus, né, do HIV, na verdade, que causa, né, a doença AIDS. E nós sabemos onde ocorre, né, uma mutação específica que faz com que esse vírus se torne mais resistente a um tipo de droga que é submetido ao paciente, né, para poder evitar que o vírus se reproduza, né, no corpo do paciente. Então, às custas de outras características, esse vírus ele acaba se tornando resistente a esse tipo de droga, né? Às custas, na verdade, da velocidade de reprodução. Ele fica um pouco mais lento, mas ele consegue, por exemplo, reconhecer ali a droga, né, a substância que é colocada ali para poder evitar a proliferação do vírus, digamos assim. Então ele consegue reconhecer e evita aquele tipo de substância, mas obviamente as custas de se reproduzir uma taxa um pouco mais baixa, mas ainda assim confere uma vantagem em relação àqueles que não conseguem distinguir aquela droga, por exemplo, né? Aquele tipo de fármaco, tá? Bom, temos vários outros tipos de exemplos, né? Temos exemplos de duplicações de genes que mudam, né, depois a função daquele gene original. Nós temos também mutações, duplicações que ocorrem em trechos do DNA, por exemplo, que não tinham nenhuma função conhecida inicialmente e depois passam a exercer uma função, né? Codificar algum tipo de proteína, por exemplo, que é funcional. Então isso a gente tem sim exemplos desses casos. E também, como foi mencionado aqui na resposta do Fukuyama, nem sempre essas mutações ocorrem de uma forma única, né, de forma singular, ou seja, apenas um único ponto, num único gene. Geralmente, mesmo que ocorra uma mutação pontual, ela pode ter efeitos diferenciados também em outras características, né, não apenas em uma característica, até por conta, né, de uma coisa que nós chamamos de efeitos pleiotrópicos, né? O que chamamos, ou também conhecido como pleiotropia, que é quando um gene ele afeta mais do que uma característica, né? Então, basicamente, é muito difícil, né, a gente ter um gene afetando apenas uma característica, né? Na verdade, geralmente ele afeta mais de uma, e uma característica também é afetada por mais de um gene. Então, isso também é verdade.
né, quando nós vamos estudar aí, né, a genética. Então, as mutações, quando elas ocorrem, elas geralmente são mais complexas, né, do que simplesmente uma mutação simples que afeta uma característica de forma simples. Então, às vezes isso está envolvido com várias outras características que estão associadas. E geralmente essas combinações, né, com o tempo, podem trazer algum tipo de vantagem para alguns indivíduos em relação aos seus pares na população, e isso acaba se fixando, né, sendo selecionado aí positivamente, né, pela seleção natural. Tá? Então, basicamente é isso. Não é verdade que mutações só geram problemas, tem aquelas mutações que são neutras também, e inclusive as mutações neutras, elas podem depois, com o tempo, gerar também modificações. O acúmulo, né, dessas mutações neutras podem gerar modificações também nas populações, né? Isso por meio de outro mecanismo que seria a deriva genética, por exemplo. Bem, então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro, né? Se vocês quiserem alguns detalhes a mais em relação a alguns exemplos de mutações benéficas, por exemplo, eu trouxe alguns exemplos no meu vídeo sobre mutações, tá? Então vocês podem conferir, e pretendo fazer vídeos também, outros vídeos talvez até mais curtos, assim como esse, trazendo pequenos exemplos aí de mutações benéficas, né? É verdade que as mutações, na maioria delas, às vezes são maléficas, né, para os organismos, mas sim, nós temos alguns exemplos de mutações benéficas que já é o suficiente para gerar modificações nas populações e vantagens evolutivas em relação a alguns indivíduos, né, em relação aos seus pares, né? Então, além das mutações neutras que também podem contribuir para a mudança aí das populações. Tá? Espero que tenha ficado claro, então, as exposições que foram feitas aqui. E aguardem aí os próximos vídeos. Nós vamos continuar então vamos dar continuidade a essa série, e também depois eu vou trazer alguns vídeos especiais aí para dar exemplos, né? Alguns exemplos de mutações que geram vantagens para os organismos. Muito obrigado então por assistir esse vídeo, e nos vemos na próxima.